Já estamos em 2021, um ano de muitas incertezas e grandes expectativas. Terminamos um ano muito difícil. 2020 entra para a história como o ano do coronavírus. Esse fato marcou profundamente a ordem política, econômica e social. E nós vamos fazer esse debate com um convidado muito especial, o Matheus Albuquerque. Ele é bacharel em Relações Internacionais, estudou Economia e Desenvolvimento de Negócios na Budapest Business School e é sócio da Dharma Politics, uma consultoria estratégica na área de política. Matheus, muito obrigado pela sua participação no nosso Análise dos Fatos. Muito obrigado pelo convite, eu espero que possa ajudar com a nossa conversa de hoje. Vamos à análise dos fatos. – 2020 entra para a história como o ano do coronavírus. Esse fato trouxe transformações profundas na economia, política e na ordem social. Matheus, o ano começa ali com uma ordem política em torno aí da direita, a direita governando vários países no mundo, e o vírus ele parece que causou uma mudança nessa situação. Pois é, eu imagino que a preocupação com que antes era o pré-pandemia seria uma espécie de avanço das agendas econômicas, e aí a pandemia traz uma problemática que já existia, que é a questão sanitária, a questão de saúde, que geralmente está mais vinculada a agendas de esquerda. Então, com a situação tão presente no cotidiano do brasileiro, acredito que alguns políticos começaram a se posicionar mais à frente dessas agendas que são mais defendidas pela esquerda. Eu vejo aí o governo ele teve uma preocupação com a questão econômica, uma preocupação, inclusive, muito importante. Mas, no meu ponto de vista, o governo não soube coordenar aí, ele não teve um discurso pronto, o discurso foi justamente para aquela parcela que o apoia, ele não teve um discurso para a nação e parece que se perdeu um pouco aí na condução das políticas de combate aí à pandemia. Certamente, eu acredito que existe uma espécie de desarticulação por parte do governo em termos de respostas para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Significa dizer que todas as vezes que o presidente, por exemplo, foi questionado sobre questões econômicas, ele passava a palavra para o seu ministro que cuidava dessa agenda, o senhor Paulo Guedes. Entretanto, eu acredito que num momento tão delicado de crise sanitária, crise social, o presidente precisaria estar um pouco mais bem preparado em termos de resposta à sociedade para que as pessoas se sentissem mais seguras de que tudo que precisa ser feito está sendo feito. E aí, nesse sentido, nós começamos a trabalhar com a lógica de que não basta pura e simplesmente estar bem preparado, é preciso parecer estar bem preparado. Na minha análise, o presidente estava ali com uma agenda de reformas prontas para ser discutida no Congresso, para ser enviada e discutida, e ele foi atropelado aí pela pandemia, né? Então, de imediato, a visão do presidente foi em relação a essa agenda de reformas e a própria estabilidade política do Brasil, né? Aí vem, inclusive, a possibilidade de reeleição. Essa mistura toda trouxe muita confusão para ele. Sem dúvida alguma. Eu acredito que, nesse momento, o chefe do executivo está no meio de uma tempestade perfeita por diversos motivos. O primeiro deles, eu acredito que existia uma espécie de plano de governo e, como você bem disse, foi interrompida por uma questão a nível global, que é a própria pandemia. Existia a vontade de dois poderes de que as agendas de reformas avançassem. O legislativo queria que a agenda de reformas avançasse, com algumas alterações, e o executivo queria que a agenda avançasse. Esse alinhamento do processo fazia com que o cenário fosse bom para o avanço das reformas. Entretanto, como tudo na vida, né, a realidade é uma parede intransponível. Quando ele se vê numa situação onde existe uma crise que supera a própria agenda de reformas em termos narrativos, em termos de própria prioridade, o presidente se coloca numa posição que é presente, inclusive, nas suas campanhas, que é de confrontamento. O que eu quero dizer com isso? Ele se coloca numa lógica de campanha onde ele precisa falar que a culpa do avanço de algumas agendas, seja elas na área da saúde, seja ela na área de reformas, não é tão simplesmente culpa dele, sim um enfrentamento entre os dois poderes. Nós conseguimos enxergar isso nas relações entre Rodrigo Maia e Bolsonaro, até mesmo com Davi Alcolumbre em alguns momentos, né, o presidente do Senado. Mas o que me parece faltar, de fato, é uma espécie de
deixar algumas questões que são quase que interpessoais de lado para que o avanço das agendas aconteça de forma menos truncada. No seu ponto de vista, o vírus ele causou aí um estrago nessa ordem política de direita que vinha aí há uns 2 anos se consolidando mundialmente? Eu acredito que sim. Geralmente a agenda de direita está mais relacionada ao processo financeiro, econômico das questões, né? Não tão com questões sociais, por exemplo, ou até mesmo de cultura. Entretanto, existe uma vinculação muito forte entre saúde pública e a agenda defendida pela esquerda. O que nós enxergamos nesse processo existem, na verdade, narrativas sendo desenvolvidas onde os governantes hoje têm menos capacidade de solucionar as questões porque estavam menos preparados. E aí, nesse sentido, nós enxergamos uma mudança muito rápida de ministros da saúde, por exemplo. Você vai de Mandetta para Taishi e aí então você tem o ministro Pazuello. Então essa mudança toda acontecendo mostra um nível de desarticulação, sem dúvida nenhuma, mas também uma falta de entender para qual é o horizonte da saúde pública em meio a uma crise tão forte quanto a pandemia. Esse é um aspecto bem presente dentro das falas, das colocações, da própria construção de política pública para combater o coronavírus. Do seu ponto de vista, Donald Trump se perdeu nesse processo? Também, sem dúvida alguma. Eu acredito que os impactos da pandemia, tanto na economia como na saúde pública norte-americana, fez com que o mundo enxergasse que existem algumas prioridades que são mais importantes do que outras, sem dúvida alguma. E como o presidente tinha um alinhamento muito forte com o presidente americano, e então o presidente americano nas últimas eleições norte-americanas perde, existe uma espécie de enfraquecimento do seu posicionamento contra as agendas que ele defende. Então, se por exemplo, Donald Trump e Jair Bolsonaro, como presidente das suas respectivas nações, escolhem priorizar algumas questões que para a sociedade não são tão importantes quanto a saúde pública, então, sem dúvida alguma, a narrativa ela perde capacidade de se projetar na sociedade. Esse é um aspecto fundamental. Já no Reino Unido a gente vê diferente. Também é um governo de direita, mas o primeiro-ministro Boris conduziu bem aí o país com políticas aí para combater o vírus. Sim, eu acredito que a ambientação política britânica ela tenha um aspecto que talvez não seja tão forte na americana, ou até me corrijo, talvez até seja, mas o momento pedia algum tipo de diferenciação, e eu explico. As instituições britânicas em termos de democracia, sem dúvida nenhuma, são consolidadas. Num país como o Brasil, que nós temos uma democracia de baixa para média qualidade, as instituições têm menos forças para criar um sistema de freios e contrapesos contra as decisões do próprio executivo. E não só no executivo, algumas decisões tomadas pelo próprio legislativo. E esse atropelo entre poderes faz com que a sociedade se sinta menos amparada e acredite menos no processo democrático, enfraquecendo aquilo que justamente causou todo o problema, que é a confiança nas instituições democráticas. Matheus, as pesquisas de opinião pública, elas avaliam aí a condução do presidente em relação à pandemia até de forma positiva, né? A maioria não acredita ao presidente fracasso na condução da pandemia. Como é que você vê esse resultado, esse olhar hoje do brasileiro perante o gerenciamento da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro? São dois aspectos importantes. O primeiro é a realidade. Nós temos um número muito grande de mortes no Brasil. Isso independe de qualquer tipo de narrativa política. Eu acredito que a condução em meio à pandemia tenha sido, sim, problemática, no mínimo. Porque algumas questões sanitárias poderiam ser resolvidas e não foram, por parte do governo. E é importante lembrar que políticas públicas, na verdade, política pública nada mais é do que o governo faz ou deixa de fazer. Então, ao não fazer algumas questões e algumas resoluções de problemas, isso sim se torna uma política pública. E eu não acredito de verdade que seja a intenção do presidente ou de qualquer tipo de representante eleito matar o seu povo. Mas, ao não conduzir de forma mais clara e objetiva, os impactos são, em certa medida, a própria desarticulação e o movimento de não resolução do problema sanitário. A segunda questão é, o presidente do executivo, o presidente da República, ele tem a capacidade de construir narrativas que
tiram dele algumas responsabilidades. E eu acredito que nem todas as responsabilidades sejam dele de fato. É uma conjunção de coisas, é multicausal. Mas, ao colocar na conta de outros governantes, como por exemplo o próprio João Dória em São Paulo, de que a condução dele não é a correta, está em dissonância com o que a federação quer, isso acaba tirando um pouco da responsabilidade dele e transferindo para outras pessoas. Transferindo para a esquerda, transferindo para o centro, transferindo para Rodrigo Maia. E os outros players fazem exatamente a mesma coisa, com o próprio presidente da República. A questão é necessário, graças à realidade, que essas discussões sejam uma questão secundária. Eu lembro, por exemplo, em passado próximo, que questões como vacinação não eram tão politizadas assim. Porque vacinação, os planos de vacinação do Brasil sempre foram muito bem conduzidos. E isso independia de oposições políticas. Era uma agenda importante. Mas a politização de algumas agendas faz com que a discussão perca o foco principal, que é atendimento à sociedade. Ou seja, a construção desse debate, na verdade, ele é uma fuga de responsabilidade, assumir responsabilidades aí no gerenciamento dos problemas que o Brasil vive em relação à pandemia, né? Você culpar terceiros, você culpar os outros, isso aí é um palanque eleitoral. O presidente, ele sobrevive num palanque eleitoral. Eu acredito que também, sem dúvida alguma, é uma estratégia, talvez seja até nata ou simplesmente pensada, mas a questão fundamental, eu acredito que nesse aspecto que nós estamos conversando agora, seja o seguinte, seja que talvez nesse momento no Brasil, as discussões são mais importantes do que o próprio problema. E a resolução dos problemas deveria ser a maior discussão. Só que se nós discutimos pessoas e não a ideia de resolução, o impacto vai diretamente na vida das pessoas. E as pessoas, em democracia, são mais importantes. Com certeza. Agora, essa fala do presidente, ela agrada, no meu ponto de vista, ali o eleitorado cativo dele, que está em torno aí de 28%, 29%, pode chegar a 30%, e que na visão dele é um eleitorado que vai levá-lo ao segundo turno, né? Ele trabalha nesse sentido, chegar ao segundo turno e de preferência com candidato de esquerda, para ele manter essa narrativa, manter essa fala e vencer as eleições de novo. Pois é, esse é um aspecto que não é de agora, né? E também não é só do Brasil. Existe uma movimentação em todo o globo por parte de fazer um recorte melhor de para quem você está falando. Donald Trump faz muito bem isso nas eleições americanas, há 4 anos atrás. E Jair Bolsonaro faz a mesma coisa aqui no Brasil em 2018. Ele percebe que ele não precisa de 50% da população. Ele precisa de um número X de eleitores para que ele consiga fazer com que a sua narrativa seja comprada e não só isso, que a sua oposição seja menos aceita que ele. Porque hoje, por exemplo, você pode pegar que se nós tivéssemos, por exemplo, as eleições fossem hoje, e aí você tivesse um candidato Jair Bolsonaro contra a oposição, será que hoje o antipetismo ou o anti-esquerda, de fato, é maior do que a rejeição de Bolsonaro? Eu acredito que não. Então, nesse sentido, ele trabalha com 2 públicos, né? E geralmente em eleições nós temos 3 públicos fundamentais. Aqueles que votarão em você, independente de qualquer coisa. Aqueles que não votarão em você, independente de qualquer coisa. E os indecisos. Bolsonaro fala muito bem com aqueles que votarão nele a qualquer custo. E na hora de chegar em uma disputa onde você tem a capacidade de criar o voto útil, né? Que é votar em uma pessoa para não votar em outra, os indecisos tendem mais a um lado. Bolsonaro faz isso em 2018 de forma muito bem construída, digamos assim. Pois é, e é essa a estratégia dele, né? Bolsonaro venceu ali no momento de crise política profunda no Brasil, no momento de desgaste das principais lideranças políticas do país e no momento aí com o discurso da antipolítica, né? Exato. Chegou lá, ele não conseguiu governar, no meu ponto de vista, ele não conseguiu governar, ele não tem aptidão ou preparo para governar e ele mantém esse embate, um embate que acaba dividindo a sociedade, um embate que acaba, digamos assim, colocando uns contra os outros. Mas onde eu quero chegar com você? Eu examinei as últimas pesquisas que foram feitas para a disputa de 2022. Quando eu faço a soma dos outros candidatos, ela é sempre bem maior que os que aprovam Bolsonaro. Sim. Ou seja, Bolsonaro não tem maioria. Pois é, mas
para governar, não necessariamente você precisa da maioria. No Brasil, sim, né? Porque você precisa do maior número de votos. 50% mais um. Exatamente. Dos votos válidos, é importante destacar. Mas, por exemplo, em colegiados como nos Estados Unidos, você não precisa ter a maioria absoluta para ter o ganho do pleito, digamos assim. Mas uma questão que eu gostaria de voltar é a seguinte: Bolsonaro não trabalha somente com o diálogo com a sua base. Ele dialoga também com a descrença das pessoas sobre o próprio processo político. E o que eu quero dizer com isso? Alguns nomeiam o dia da eleição como uma grande festa da democracia, né? Como o voto é importante para que o futuro do país seja mais interessante em termos de perspectiva. Ao não acreditar no processo, e esse processo de descrença não é algo que Bolsonaro construiu, ele é produto dele também, existe uma construção ao longo do tempo, de 2000 para cá, ou até anterior a isso, de descrença nas instituições e no próprio processo político. E quando ele começa a criar narrativas que falam que ele é um outsider, que ele não faz parte desse grupamento, mesmo tendo sido um homem público por 26 anos antes de se eleger presidente, ele consegue angariar ou criar engajamento para criar mais votos. E é isso que acaba acontecendo em certa medida em 2018 e que pode voltar a se repetir em 2022. No próximo bloco, nós vamos continuar a analisar o ano de 2020 e vamos discutir aí vacinas, sociedade, democracia. Matheus, no debate você citou aí que a democracia brasileira é uma democracia, digamos, de média a baixa, né? Isso, então, comprova um sentimento antidemocrático que parte da população passou a exercer a partir da eleição de Jair Bolsonaro. E no ano passado nós tivemos aí vários desses movimentos, movimentos de ataque às instituições, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque ao Legislativo. No seu ponto de vista, esses movimentos eram movimentos coordenados ali dentro do grupo de Jair Bolsonaro ou eram movimentos realmente da sociedade brasileira? Olha, sendo muito honesto, eu acredito que Bolsonaro não é o criador do conservadorismo que hoje defende essas movimentações antidemocráticas. Eu acredito que Bolsonaro é criatura. E o que eu quero dizer com isso? O processo de descrença em instituições democráticas ou no próprio ato de votar e escolher representantes eleitos, ela vem de muito antes de Bolsonaro pensar em pleitear a presidência da República. Então, eu acredito que Bolsonaro faz um trabalho muito bem, que é dialogar com esses grupos que são anti-processo democrático. O que não significa dizer que ele é antidemocrático. Em algumas falas eu acredito que sim, que existe uma espécie de posicionamento que talvez não seja tão interessante, algum tipo de questão que não encaixe tão bem com o próprio cargo, mas isso acontece com todos os presidentes, né? Deslizes acontecem. O que não pode acontecer é legitimar esse tipo de ação, porque é muito engraçado, democracia é o pior modelo político que existe, tirando todos os outros, né? Em democracia é o único espaço político que manifestações desse tipo podem acontecer. Sim. Então, é no mínimo engraçado, digamos assim, que as pessoas acreditem que sem a democracia elas poderiam ter o direito de se expressar livremente. Porque não teriam. Porque a democracia é que garante a nossa liberdade. Exatamente. Então, nesses termos, eu acredito que o presidente da República, inclusive, utiliza da própria palavra que você acabou de utilizar, que é a liberdade. A liberdade de fazer as questões, a liberdade de produzir algo, a liberdade de se expressar e falar o que quer, mas é necessário que seja ponderado o que vai ser dito, principalmente quando você é o presidente da República. Eu acho que seja interessante também ponderar que democracia é o maior bem que temos hoje como sociedade. E qualquer tipo de ataque direto a esse tipo de modelo, que não seja respeitoso a um debate ou simplesmente numa teorização sobre as questões, eu acredito que seja muito perigoso, porque nesse momento a gente vive uma linha muito tênue, muito frágil do que é o processo democrático no Brasil. Ninguém tem muita certeza do que está acontecendo, para onde vai o dinheiro, falta transparência, falta o posicionamento dos próprios governantes em termos de devolução à sociedade. Então, nesse sentido, eu acredito que Bolsonaro não é criador, mas sim criatura,
e que seja necessário, pelo próprio cargo que ele ocupa e dos seus apoiadores, de não legitimar esse tipo de ação. No seu ponto de vista, a polarização na política brasileira é um processo que já vinha antes. E esses movimentos antidemocráticos também existiam. Eles ganharam mais visibilidade, eles ganharam um espaço maior ali a partir da candidatura de Jair Bolsonaro. Eu acredito que existia esse grupamento que não acreditava em questões democráticas ou em processos democráticos, já existiam, assim como você disse. Eu acredito que talvez com algumas falas do presidente ou algumas falas de seus apoiadores, ou não legitima o processo de ser antidemocrático, você simplesmente potencializa isso. Porque você trabalha com a ideia de assimilação nesse processo, né? Se o presidente pode falar esse tipo de coisa, então eu posso fazer isso vezes 10 que não vai acontecer absolutamente nada. E vai acontecer. Se você faz um ataque direto ao STF, o processo legal será aberto. Se você destrói algum tipo de patrimônio público, o processo será aberto, porque existe, as instituições existem. Elas talvez não estejam tão arrojadas de talvez legitimidade sem dúvida nenhuma, mas talvez não estejam tão fortes em termos de o que eu posso fazer ou não para frear qualquer tipo de ação, né, de outros poderes. Porque é isso, é um equilíbrio. Nós temos 3 poderes nessa questão por causa disso. Porque é necessário que a decisão não seja unilateral. Correto. Em resumo, a movimentação, a manifestação, ela é legítima, ela pode haver. Né? Pode haver qualquer defesa de qualquer sistema, a democracia permite isso. O que não pode haver é a invasão de prédios públicos, é o ataque a pessoas, é a desordem. Então, no seu ponto de vista ali, o Supremo freou esses movimentos. A ação do Supremo foi uma ação satisfatória, uma ação necessária? Sem dúvida nenhuma foi necessária. Como foi conduzido, não cabe a mim dizer se foi o melhor, até porque acredito que existem pessoas mais bem preparadas para dizer se sim ou que não do que eu. Mas o que eu posso deixar como comentário, digamos assim, é que dentro de dessa construção de descrença dos processos, que é necessário que esse tipo de ação seja freado. Porque se não houver defesa da democracia, não existe democracia em momento nenhum. E como você mesmo disse, como eu tinha dito anteriormente, se nós vivemos numa democracia de baixa para média qualidade, a ideia é que nós possamos fortalecer a democracia e não enfraquecê-la ainda mais. Sim, sim. Senão o sistema de controle de todas essas questões vai por água abaixo. E aí se torna um ambiente muito perigoso para se viver, se estar. Sim, e esses movimentos, eles traziam esse perigo à sociedade, que eram movimentos inflamados, eram movimentos, digamos assim, até um pouco violentos, do meu ponto de vista. Mas na tua análise aí, é uma pequena parcela da sociedade, muito pequena, é mais barulho do que parcela da sociedade. Pois é, eu acredito que a utilização de mídias sociais para potencializar esse tipo de movimento é um fator importante a se considerar. Considere o seguinte, se eu tiro uma foto minha e sua agora, e aí eu coloco mais 5 pessoas num quadro muito fechado, eu posso falar que tinham 5.000 pessoas lá que ninguém vai ficar sabendo, porque você está vendo somente um recorte da realidade. O que aconteceu na frente do STF e em outras movimentações antidemocráticas é um recorte da sociedade. Eu acredito que esses movimentos são menores em termos de número de pessoas mesmo, sim, do que realmente aparentam ser. Porém, eles podem despertar nas pessoas a vontade de participar e pertencer a esses grupos. Porque, veja, se, por exemplo, eu quero me associar a algum tipo de time de futebol. Por que eu vou me associar a um time de futebol? Porque eu acredito que existe uma identificação às pessoas que estão lá. E esse tipo de narrativa pode ser perigosa, porque talvez aquele time de futebol nem seja o melhor. Sim, sim. Né? Eu, por exemplo, sou vascaíno, não é o melhor time, mas eu estou associado a. Nesse sentido, talvez movimentos antidemocráticos, ou com certeza, na verdade, movimentos antidemocráticos não são o melhor time. Mas se eu me sinto identificado e pertencente a esse grupo, eu aumento o volume. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais preocupante. Falando em movimentos, um olhar ali para os Estados Unidos. Nós tivemos lá um grande movimento ali da comunidade negra em relação àquele episódio
que ocorreu naquele estado americano. Esse sim é um movimento de volume, do meu ponto de vista, um movimento ali que contribuiu até para a derrota do Donald Trump, né? Movimentos como esse, você acha que vão crescer na sociedade? Movimento de descontentamento com a atual ordem política? Então, acredito que o descontentamento ou até mesmo a aceitação de algum tipo de modelo político gera engajamento na sociedade. E essa é uma questão muito importante. Aqueles grupamentos políticos que conseguem gerar mais engajamento a depender da agenda são mais bem-sucedidos em fazer com que as agendas próprias avancem. Então, no caso dos Estados Unidos, com o movimento Vidas Negras Importam, existia uma espécie de descontentamento ardente por parte de uma comunidade que é, sim, muito relevante. E então a organização desses movimentos fez com que alguns representantes políticos se sentissem no direito ou se sentissem na responsabilidade de representá-los em termos de sistema político. Sim. A mesma coisa pode acontecer aqui no Brasil, a mesma coisa pode acontecer em qualquer país que seja democrático no mundo. A questão é, se vai aumentar ou diminuir, infelizmente somente o tempo dirá. Porque engajamento depende de um aspecto muito importante que é a atenção. Então, se o nível de atenção está atrelado à temática da defesa da vida negra, então acredito que tende a aumentar. Se por acaso a sociedade começa a enxergar que essas situações estão sendo resolvidas, então o nível de atenção tende a diminuir. E aqui eu obviamente não vou fazer o trabalho de predição, porque é muito mais análise do que precisaria ser feita para conseguir chegar a uma resposta, mas é interessante pensar que no curso do tempo, a depender dos posicionamentos dos governantes, esses movimentos tendem a diminuir ou aumentar dependendo do nível de aceitação da sociedade, de engajamento da sociedade para a defesa daquela agenda. Matheus, vamos lá. Engajamento versus fake news, versus mídias sociais. Esse é um grande desafio para a política e para a ordem mundial, não é isso? Sem dúvida alguma. Eu acredito que não é nenhum contraponto entre engajamento e fake news, porque fake news gera bastante engajamento, inclusive mais do que a própria verdade. Sim. Nós vivemos hoje num movimento onde a informação não apurada ela é muito mais atraente, porque ela chama mais atenção. Sim. Uma era de desinformação. Exato. E desinformação construída diariamente. Pois é. E o próprio fato de deslegitimar veículos que se preocupam com ao ponderar das informações faz com que o fato da fake news ou a disseminação dessas informações falsas seja muito mais rápido. Então, nesse sentido, é importante, porque democracia também é isso. Democracia é passar a informação de forma transparente e clara. E isso depende de veículos de grande circulação, de veículos de média circulação, de qualquer tipo de veículo de informação. Porque passar uma notícia falsa pode ser, literalmente, nesse caso, fatal. Sim, sim. A notícia falsa, inclusive, ela pode criar líderes, ela pode eleger pessoas, ela pode causar desconforto na sociedade, ela pode causar tragédias. Exato. Se eu, por exemplo, falo que usar máscara não é efetivo contra o coronavírus, é uma mentira. Mas se alguém coloca uma informação num template legal e aí passa isso no grupo do WhatsApp da sua família, e aí um membro da sua família que é um pouco menos informado por qualquer questão, e aí ele enxerga aquilo e fala, não precisa usar máscara então. Você precisa usar máscara, é uma questão sanitária, a vida das pessoas também depende disso. Então informação em democracia, nessa conversa que nós estamos tendo sobre democracia, é extremamente importante. No próximo bloco, nós vamos fazer uma análise das expectativas para 2021. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o analista político Matheus Albuquerque, que é da Dharma Politics, uma importante consultoria política de Brasília. Matheus, 2021, muitas incertezas, né? Sem dúvida alguma. E em termos de incerteza é sempre um perigo pensar em futuro, né? Nós somos programados como seres humanos a gostar do conforto e da certeza. E em um ambiente onde há incerteza e insegurança, esse processo gera um nível de ansiedade social muito grande.
Vamos começar falando sobre a vacina, que eu acho que é a grande expectativa para o novo ano. Vários países aí já estão em fase bastante adiantada da vacinação e nós no Brasil não conseguimos construir um plano nacional de imunização. Travamos aí uma guerra com o Estado da Federação que acabou saindo na frente e essa guerra, no meu ponto de vista, foi uma guerra política, essa pauta foi politizada, o que inclusive dificultou aí a agilidade na liberação das vacinas. Sem dúvida alguma. Eu acredito que nós poderíamos seguir o exemplo de alguns países que saíram na frente, como você bem disse. Eu acredito que o Brasil, em passado recente, era muito bom em campanhas de vacinação, mas a própria politização da agenda da vacinação criou uma espécie de entrave no que seria o mais importante, que é a logística para vacinar o maior número de pessoas possível. Então você tem entraves para conseguir liberar determinado tipo de vacina, porque ele vem de determinado tipo de país. Você tem dificuldade de dialogar com instituições que regulam as questões sanitárias brasileiras. Então todas essas conversas, essas discussões deveriam ser menos importantes do que solucionar o problema de fato. Matheus, hoje, uma das características da administração pública federal que nós estamos vivendo é essa guerra política. Tudo é politizado, não se resolve, não se constroem políticas públicas e tudo se politiza. Estamos piores hoje do que éramos antes? Eu acredito que nem tudo é tão binário assim. Eu acredito que avançamos em algumas questões que antes eram piores. Em algumas outras questões, como por exemplo a própria vacinação, nós regredimos. O que nós temos de fato é um governo que talvez esteja um pouco mais preocupado com questões relacionadas à economia, questões relacionadas ao Brasil não pode parar. E quando a pandemia vem, quando a falta do vislumbre de uma vacina chega, você fica assustado. Você não sabe para onde conduzir, então as prioridades se tornam outras. A partir do momento que as prioridades se tornam outras, você precisa alocar recursos humanos e de dinheiro mesmo para conseguir solucionar problemas. Então, por exemplo, vamos pegar o aspecto do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, em certa medida, aumentou a popularidade do presidente Jair Bolsonaro até certo grau. Foi uma política pública bem sucedida? Em certa medida, sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai entrar no ano de 2021 e não há uma perspectiva de vacinação em massa, então a popularidade do presidente e dos seus apoiadores diminui. O que nós temos nesse momento é um cenário, de como nós muito bem dissemos no início do programa, de muita incerteza. Aí você falou em avanços, né? Onde nós avançamos com esse governo? Onde nós avançamos? Eu acredito que as questões relacionadas à agropecuária no Brasil avançaram. Obviamente, elas não são, talvez, a questão mais importante para solucionar nesse momento, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma problemática relacionada ao meio ambiente, não é? Então, você tem um avanço de pautas que são relacionadas ao agronegócio, mas você tem uma dificuldade muito grande de criar lógicas de trabalho que considerem a preservação das nossas florestas. Então, é sempre muito truncado, né? Toda vez que você comete uma ação política, digamos assim, ela gera um efeito. E aí, para analisar isso, é um pouco mais fácil em termos de visualização. Nós temos o sistema político no meio, nós temos, batendo nessa parede do sistema político, recursos, demandas, atenção. Ela entra nesse sistema político e sai como uma política pública. A política pública pode ser aceita por um grupamento social e não por outro. O que vai filtrar se ela foi bem sucedida ou não é justamente o nível de aceitação da sociedade. Então, em termos de avanço, eu acredito que economicamente nós estaríamos prontos para conseguir avançar um pouco mais. Só que nós estamos pouco preparados para adversidades ou externalidades, como por exemplo também a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos. Como, por exemplo, a própria pandemia, como, por exemplo, o entroncamento nas relações entre o legislativo e o executivo, o próprio ataque cibernético às instituições democráticas. Então, nesse momento, nós estamos num acúmulo de questões que torna muito difícil, mesmo que o governo fosse muito bom em solucionar questões, ainda assim seria muito complexo avançar. A eleição de Joe Biden, né, essa mudança aí na ordem política americana, tende a refletir aqui para a gente? Em certa medida, sim. O que eu acredito que seja importante considerar. A primeira questão é, Bolsonaro se alinhou, sem dúvida alguma, ao presidente americano, o ex-presidente americano, Donald Trump.
E existia um alinhamento muito forte em termos de conseguir avançar em questões econômicas, mas principalmente avançar no que seria a agenda conservadora dos dois países. Quando Donald Trump perde, Bolsonaro perde também um aliado político. E quando Joe Biden é eleito, uma série de países começam a congratular o novo presidente americano pelo seu novo cargo. Bolsonaro é um dos últimos a fazê-lo, porque ele quer passar uma mensagem, mas ainda assim o faz. Ele vai lá e congratula. Nesse sentido, seria importante considerar que as relações entre países, elas vão além do chefe do executivo. As relações existem anteriores à existência dos próprios presidentes. Então isso precisa ser conservado, né? O histórico diplomático que o Brasil tem com qualquer país, ele precisa ser preservado, porque nesse sentido nós conseguimos não concentrar em uma personalidade, e sim em uma nação como um todo. A eleição nas duas casas do Congresso Nacional é a principal pauta da agenda política de 2021. E, na minha observação, mais a eleição da Câmara, onde nós vamos ter um embate entre o governo e os que são contra o governo. Como é que você vê o quadro da Câmara? O que pode acontecer ali? O que pode acontecer na Câmara? Hoje nós temos dois candidatos, né? Um candidato que foi lançado por Rodrigo Maia, que é o senhor Baleia Rossi, e nós temos um candidato que, de certa forma, está sendo apoiado pelo governo, que é Arthur Lira. Ambos têm agendas divergentes, digamos assim. Mas o que é interessante considerar é o seguinte: hoje, se você vai olhar os números, o candidato de Rodrigo Maia tem um número maior. Sim. Arthur Lira um número menor. Porém, existe uma movimentação onde o candidato de Rodrigo Maia, o senhor Baleia Rossi, fala para fora e o candidato do governo fala para dentro da Câmara. E em história de eleições dentro da Câmara, as pessoas que falam para dentro e conseguem negociar, digamos assim, ou falar ou tentar angariar votos para sua candidatura tendem a ser mais bem-sucedidos. Obviamente, somente em fevereiro nós saberemos de fato qual é a conclusão dessa história. Mas eu acredito que nós devemos considerar dois aspectos importantes. O primeiro é o fator traição, porque o voto é secreto. Nós temos que considerar que o candidato pode falar que vai votar em alguém, pode votar em outra pessoa. E o diálogo que está sendo feito dentro da Câmara dos Deputados e a capacidade do candidato Baleia Rossi de conseguir dialogar com as oposições, que são um aspecto fundamental para conseguir os votos necessários para ser eleito. Na Câmara, uma observação minha, por tradição, quem sempre formou o maior bloco venceu a disputa pela presidência. Em momentos, inclusive, contra candidatos governistas. Nós temos ali o Eduardo Cunha, que ganhou do candidato da presidente Dilma Rousseff na época, porque ele formou o maior bloco. Se eu não me engano, apenas uma vez isso não aconteceu na Câmara, que foi na eleição do Severino Cavalcante. Então, se você pegar João Paulo Cunha, Marco Maia, ali sempre o maior bloco, quem conseguiu agregar o maior número de partidos, venceu as eleições. Olhando nesse ângulo, Baleia Rossi seria eleito presidente. Sim, mas como tudo na vida, como no futebol, digamos assim, é uma caixinha de surpresas, pode acontecer muita coisa. Então, talvez o trabalho não seja nem de fazer uma previsão sobre quem vai ser eleito, é ponderar que o voto é secreto, é ponderar que alguns discursos são mais atraentes do que outros e que, independente de quem ganhar, é necessário que o cargo seja conduzido para que o avanço de problemáticas que estão se apresentando e vão se apresentar com mais força em 2021, como a pandemia, o orçamento que ainda não está muito certo, questões relacionadas à cibersegurança, questões relacionadas ao atraso tecnológico, questões relacionadas a qualquer tipo de questão envolvendo o governo precisam ser solucionadas. No Senado, ali, no meu ponto de vista, o governo tem mais chance de fazer o presidente da casa, né? A base do governo é uma base mais organizada e o Davi Alcolumbre é um grande articulador político, né? Como é que você vê esse quadro? Eu acredito que não há muito a acrescentar depois do que você disse, meu amigo, porque é justamente isso. Davi Alcolumbre, ele é um articulador político muito bom, o que não significa dizer que um candidato de oposição não possa aparecer. Agora, as eleições são logo ali, né? Nós já estamos em 2021 e as eleições são em fevereiro. Se nós considerarmos isso, a
articulação política ela leva tempo, então se um candidato de oposição não aparecer logo para conseguir angariar os votos, muito possivelmente o cenário seja de que o governo consiga lançar, via Davi Alcolumbre, um sucessor. Matheus, desemprego, reformas estruturantes, melhora no quadro econômico são os principais desafios para 2021. Os desafios da política, desafio para os políticos, para os agentes públicos. Sim, sem dúvida alguma. Eu acredito que agora, nesse momento que estamos falando, o desemprego esteja em 14,16%. Então, assim, é um número muito preocupante, porque se as pessoas não conseguem ter renda, elas não conseguem consumir. E isso impacta diretamente no PIB. Se nós lembrarmos naquele cálculozinho simples de como definir o valor do PIB, nós temos investimento, nós temos o consumo, nós temos o gasto governamental, nós temos a relação entre a importação e a exportação, e então você tem um número que diz se você está indo melhor ou não em relação ao ano anterior. Se você tem um número muito grande de desempregados e eles não conseguem consumir ou tentar comprar um serviço ou um produto, isso impacta diretamente na economia. Então, criar lógicas de empregabilidade, por mais que seja difícil em um cenário de pandemia, é fundamental para que a economia melhore no ano de 2021, inclusive para que o candidato Jair Bolsonaro, caso se candidate em 2022, tente uma reeleição. Matheus Albuquerque, muito obrigado pela sua participação na análise dos fatos. Você contribuiu muito ricamente para o nosso programa. Muito bom, eu agradeço muito o convite e estou sempre à disposição. E nós agradecemos a vocês. Continue a participar. Nós vamos construir aí um 2021 de muito debate, com o objetivo de politizar a sociedade brasileira, de contribuir com o debate político. Esse é o principal objetivo da análise dos fatos. Aperte o sino, dê o seu like e até o nosso próximo programa.